Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu sou a professora Camila e hoje teremos a nossa aula de número 14 da disciplina de Ciências. Vamos começar o estudo aí de um novo sistema do corpo humano. Vamos trabalhar o sistema circulatório. Os objetivos da nossa aula são compreender a anatomia e a fisiologia do sistema circulatório, conhecer os órgãos responsáveis pela circulação do sangue, entender cada componente que forma o sangue, identificar o processo de circulação sanguínea associando com os sistemas respiratório e digestivo. Então, vamos lá. O sistema circulatório. O sistema circulatório, que também é chamado de sistema cardiovascular, é formado pelo coração e pelos vasos sanguíneos, que são bem evidentes aqui nesta imagem, né? A gente nota o coração mais centralizado aqui no peito e os vasos sanguíneos que estão dispersos aí por todo o nosso corpo. Um detalhe importante, às vezes a gente acredita que o coração está do lado esquerdo do peito. Na verdade não, o coração ele está centralizado, mas aqui tem uma quantidade muscular maior do lado esquerdo do que do direito e por isso a gente consegue sentir mais os batimentos cardíacos do lado esquerdo do que do lado direito, tá? Esse sistema ele é responsável pelo transporte de nutrientes e de oxigênio para as diversas partes do corpo. Então, o que são esses nutrientes? O que a gente obtém com a nossa alimentação, tá? Nas aulas seguintes a gente vai ter aulas ali em específico trabalhando sobre nutrição. Então, a gente obtém nutrientes principalmente pela alimentação, tá? E também nós obtemos aí o gás oxigênio, né, que está presente no ar, que a gente está inspirando, né, e também que vai para todos os órgãos do corpo. Então, esta é a função do sistema circulatório. Transportar os nutrientes e transportar o oxigênio para as partes do nosso corpo. A circulação sanguínea corresponde a todo o percurso do sistema circulatório que o sangue realiza no corpo humano. Por isso, circulatório, porque é a circulação do sangue no nosso corpo. Começando então, nós vamos falar um pouquinho sobre o coração, esse órgão aí tão importante. Então, o coração é o órgão que bombeia o sangue, ou seja, ele serve como uma bomba para impulsionar o sangue no nosso organismo, tá? Ele se localiza entre os pulmões e é protegido pela caixa torácica, que é um conjunto aí de ossos que protege o nosso coração. O coração ele é constituído por 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos, como a gente pode observar nessa imagem aqui. Depois a gente vai trabalhar a função de cada um, tá? Então, nós temos o átrio direito e o átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Professora, mas está ao contrário para mim. Sempre quando a gente for estudar o corpo humano, o que vai acontecer? Você tem que imaginar como se alguém estivesse virado para frente, né, para frente de você, e aí seguir essa ideia. Para mim, né, aqui esse é o lado direito e este é o lado esquerdo. Nunca considere o que você está olhando, ok? Então, um detalhe importante que vocês vão ver quando vocês estudarem ali as funções é que o átrio direito e o átrio esquerdo, ou o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, eles não se comunicam entre eles. A comunicação há entre os lados, tá? Átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. O sangue. Todos compreendem, né, que o sangue é extremamente importante. Mas por que será que ele é tão importante? Vamos entender. O sangue é um tecido líquido e exerce papel fundamental no sistema circulatório, porque é a circulação do sangue que dá nome aí a esse sistema. É pela corrente sanguínea que o oxigênio e os nutrientes chegam até as células. O sangue, ele parece um líquido homogêneo, ou seja, ele parece que ele é formado de uma coisa só, um líquido avermelhado ali, que é de um modo só, que só é constituído de uma coisa. Mas, na verdade, ele é um líquido heterogêneo, ou seja, ele é constituído de vários elementos que a gente vai estar trabalhando agora. Só para vocês entenderem bem a questão de homogêneo, heterogêneo, o que é isso? Mais tarde, vocês vão estudar misturas e aí vocês vão entender bem. Mas vamos analisar 2 exemplos bem simples. Digamos que eu pegue um copo e encha metade de leite e metade de água. O que vai acontecer? Ele vai virar uma coisa só, tá? Ele vai se misturar o leite com a água. Eu vou ter uma mistura homogênea, ou seja, de uma coisa só. A
Agora, se eu num copo colocar água e pingar algumas gotinhas de óleo, azeite de oliva, óleo de soja, enfim, o que vai acontecer? Esse azeite vai se diluir na água? Não, vai ser uma mistura heterogênea, ou seja, vai ficar, né, cada um vai pertencer a uma parte. Um tanto vai ser água e outro tanto que eu vou conseguir perceber vai ser o óleo. E assim que é o sangue, tá, gente? A gente olha e imagina que ele é homogêneo, que ele é uma coisa só, mas na verdade ele é composto de algumas coisas, tá? Então ele é composto de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas e plasma. Isso a gente vai estudar agora. Aqui temos a imagem deles, tá? Então, o vaso sanguíneo, os glóbulos brancos, o plasma, aqui mais amarelado, as plaquetas e aqui os glóbulos vermelhos. Vamos estudar sobre cada um deles e as suas funções. Começando com os glóbulos vermelhos. Eles também são chamados de hemácias. Geralmente, quando a gente faz exame de sangue, a gente vê o termo, né, hemácia, a gente vai ver outros termos ali. Eles estão mais presentes do que glóbulos vermelhos, tá? São células ricas em hemoglobina. O que é hemoglobina? É isso que dá esse elemento, que dá essa pigmentação avermelhada para o nosso sangue, tá? Que são, então, os glóbulos vermelhos. Ela tem a propriedade de transportar o oxigênio, desempenhando papel fundamental na respiração. Então, qual que é a função dos glóbulos vermelhos? Está fazendo esse transporte de oxigênio aí para os órgãos do meu corpo. Agora, os glóbulos brancos, que também são chamados de leucócitos. São células de defesa do organismo e vão estar atuando aí junto com o sistema imunológico, que a gente já trabalhou no começo do ano, que é esse sistema de defesa do nosso corpo. A gente está exposto o tempo todo a diversos micro-organismos que estão tentando atacar o nosso organismo, né, e fazendo com que a gente fique doente. Para que isso não aconteça, ou para que dificilmente aconteça, nós temos o sistema imunológico que vai estar servindo aí como uma barreira, impedindo esses micro-organismos. E são os glóbulos brancos que vão estar trabalhando com o sistema imunológico. Então, o que acontece? Eles vão destruir agentes estranhos, né? Digamos, parasitas, vírus, bactérias, que vão tentar atacar o nosso corpo e também aqui substâncias tóxicas, tá? Então, eles vão estar destruindo. Uma coisa bem interessante, quando o organismo detecta que algum micro-organismo que está tentando prejudicar o nosso organismo, o que acontece? O número de glóbulos brancos, de leucócitos, ele aumenta muito, justamente para criar uma defesa bem maior. As plaquetas. Uma plaqueta, que também é chamada de trombócito, é um componente do sangue cuja função é parar sangramentos aglomerando-se e formando coágulos. O coágulo é o sangue sólido, ele não é uma matéria líquida, ele se transforma em sólido. Sabe quando você se machuca, né? Cortou um pouco a mão, cortou o dedo, vai sangrar por um período e logo o que vai acontecer? Vai formar aquela casquinha, certo? O que acontece? O que é isso? É o sangue coagulado, ou seja, ele vai ser sólido e vai fazer com que pare o sangramento. O que vai fazer com que o sangue fique sólido? As plaquetas, tá? Então, se não existissem as plaquetas, a pessoa ficaria, né, não pararia de sangrar. Então, um detalhe importante, as plaquetas elas não têm núcleos, elas são fragmentos do citoplasma. A gente lá no comecinho do ano trabalhou sobre células, a gente viu, né, que a célula tem a membrana, que é essa parede, né, que segura todo o material que tem na célula. Aí nós temos o citoplasma, que é um material gelatinoso que está dentro das células. Temos as organelas também, que estão junto com o citoplasma, e temos o núcleo. As plaquetas, elas não têm o núcleo e elas são pedacinhos, restinhos aí de citoplasma, tá? E o plasma, agora plasma, tá? Não citoplasma. O plasma ele é um líquido de cor amarela e corresponde a mais da metade do volume do sangue. Então, boa parte do nosso sangue é formada por plasma. Ele é constituído por grande quantidade de água. Se a gente observar nessa imagem, a gente percebe ali que ele é realmente bem aguado, onde encontram-se dissolvidos os nutrientes que vêm dos alimentos, tá?
o gás oxigênio, os hormônios, os resíduos produzidos pelas células, como o gás carbônico e outras substâncias que devem ser eliminadas do nosso corpo. Então, toda essa questão de nutrição, de oxigênio, está ali encontrada no plasma. Ok, pessoal, então vimos aí sobre a composição do sangue e vimos sobre o coração. Mas o coração vai bombear o sangue, mas por onde que o sangue passa? Pelos vasos sanguíneos, tá? Então, os vasos sanguíneos, eles são tubos que vão transportar o sangue para todas as partes do nosso corpo. O sangue ele não está disperso aleatoriamente pelo corpo. Ele vai seguir um determinado percurso. E esse percurso vai ser feito aqui dentro dos vasos sanguíneos. Então, nós temos 3 tipos, tá? Nós temos as artérias, as veias e os capilares. As artérias, elas vão transportar o sangue do coração para as outras partes do corpo. Então, o sangue vem do coração e vai para todas as partes do meu corpo. As veias fazem o percurso contrário. Elas vêm das partes do meu corpo e voltam ali para o coração, tá? E os capilares, eles são vasos sanguíneos bem mais finos. Se a gente observar aqui, a gente percebe, né, a diferença entre veia e artéria e os capilares, que permitem a troca de substâncias entre o sangue e entre as células, tá? Eles vão fazer essa troca aí de substância, de nutrientes, de oxigênio. Ok, então entendemos tudo isso, agora vamos entender então como funciona, qual é o procedimento no sistema circulatório. O funcionamento do sistema circulatório, ele ocorre da seguinte forma, bem simples de estar compreendendo, tá, pessoal? O pulmão, localizado aqui, tá? Ele é carregado de oxigênio. Como que a gente obtém esse oxigênio? Através da nossa inspiração. Então, eu inspiro, encho o meu pulmão de oxigênio. O que vai acontecer com esse oxigênio? Transporta esse gás, o oxigênio ele é transportado para o coração através de um vaso sanguíneo, tá? Chegando no coração, esse gás ele vai passar pelo átrio esquerdo, ele vai descer para o ventrículo esquerdo. Lembra que eu falei que o átrio e o ventrículo eles trabalham conforme os lados, tá? E é mandado para todos os órgãos do corpo através das artérias. Lembram que as artérias que vão levar aí do coração o sangue para todos os órgãos do corpo. Então, o que vai acontecer? O oxigênio ele entra aqui no átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e vai por uma artéria para todos os órgãos do meu corpo. Chegando nos órgãos, o que acontece? Os órgãos eles vão absorver esse oxigênio e através das veias, né, que vão fazer com que o sangue volte para o pulmão, vai ser levado o gás carbônico, que é esse gás que a gente expira, né, que a gente solta esse gás. Esse gás ele chega até o átrio direito, passa pelo ventrículo direito e é transportado por um vaso sanguíneo até o pulmão de novo e aí a gente expira. Então, nós temos 2 processos que são reversos, né? Então, nós temos a inspiração, que vai levar esse oxigênio para todos os órgãos do corpo, e depois a expiração, que vem, né, das veias até o coração, o pulmão, e a gente expira. Notem que isso a gente faz em questão de poucos segundos, tá? Então, imaginem só como o nosso organismo está trabalhando bastante. Então, no pulmão ocorre o que você já estudou, que é o processo aí de expiração. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido a ideia. Agora que vocês concluíram os estudos de vocês, vocês vão realizar alguns exercícios aí para ver se vocês conseguiram captar bem toda essa ideia do sistema circulatório. Até a próxima e bons estudos!